trabalho por carteira assinada é uma das maiores conquistas do brasileiro. É esse tipo de registro que garante alguma previsibilidade na vida de um trabalhador. A de que, a não ser que seja demitido, no mês que vem ele vai receber o mesmo salário. Ou que se algo acontecer, por exemplo, se ele sofrer um acidente de carro, esse dinheiro, por menor que seja, vai continuar caindo no banco. E que quando completar um ano, esse trabalhador vai ter direito a receber o 13º e férias remuneradas para poder descansar. E que depois de muitos anos, se tudo der certo, vai conseguir finalmente se aposentar. Por muitas décadas, ter um contrato CLT foi motivo de orgulho para a maioria das pessoas no Brasil. Todo mundo enxergava isso como um benefício e como uma garantia de que não ficaria à mercê dos ventos, como costuma acontecer com quem trabalha de maneira autônoma, ou seja, recebe dinheiro apenas quando tem algum serviço. Mas, para surpresa geral de algumas gerações mais velhas, tem muito jovem por aí dizendo que ter carteira assinada é sinônimo de fracasso. Sim, aquilo que era o sonho geral da nação, agora de uma hora para outra tem se tornado motivo de vergonha. O que é isso? Para muitos jovens, o CLT virou sinônimo de fracasso. Muito esculacho do chefe, ônibus lotado, muito estresse. E tudo isso por um salário bem mínimo. Será que realmente vale a pena ser CLT? Mas calma, antes de simplesmente criticar esses jovens, o mais importante é tentar entender o que é que está se manifestando aqui, hein? Só assim a gente consegue notar que o ódio à CLT pode ser explicado pela sedução espalhada por muita gente mal intencionada na internet, mas também pode revelar a desilusão geral com as condições atuais no trabalho no mundo todo. Para começar essa conversa, eu te faço uma pergunta. Você sabe o que significa CLT, hein? A sigla foi popularizada no Brasil como sinônimo de carteira assinada e ela se refere à consolidação das leis do trabalho. Basicamente, essa expressão diz respeito ao conjunto de normas aprovado em 1943, durante o governo Getúlio Vargas, e que serviu para regular as relações do trabalho nesse país. Pois é, foi esse conjunto de leis que assegurou entre nós coisas que hoje podem parecer até básicas, como o tempo máximo que cada pessoa deve permanecer diariamente no trabalho, as férias, o pagamento de horas extras, as regras sobre rescisões de contrato e os direitos e deveres tanto do empregado quanto do empregador. O impacto dessas leis foi tão grande que o Getúlio acabou ganhando o apelido de pai dos pobres. Mas, como eu disse, hoje tudo isso parece ser apenas o mínimo, né? É até estranho imaginar um tempo em que tudo isso simplesmente não existia. Por isso, a gente precisa entender como eram as coisas por aqui antes de 1943. Eis-me outra vez aqui ao vosso lado, para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Quem considera justamente a vida do trabalhador hoje muito precária, também precisa entender que antes era muito, mas muito pior. Antes da aprovação da CLT, praticamente não havia nenhuma proteção legal aos empregados das empresas. O país estava passando pela transição de um modelo agrário, fundamentado pela escravidão, e começando a construir um Brasil mais urbano e industrial. E os cidadãos comuns, que não eram patrões, claro, estavam jogados aos leões nesse cenário que estava despontando. Só para dar alguns exemplos do que isso quer dizer. Não havia nada que estabelecesse, por exemplo, qual era a jornada básica de trabalho. E muita gente trabalhava até 16 horas por dia, o que incluía domingos e feriados. Férias, então,
nem pensar. Também não havia qualquer discussão sobre o salário mínimo e pouquíssima preocupação em relação às crianças e mulheres que trabalhavam nessas novas empresas. Inclusive, era comum empregá-las justamente para poder pagar menos. Para completar, não se tinha qualquer proteção contra demissões, o que poderia acontecer a qualquer momento, sem qualquer forma de indenização. E ai de quem sofresse um acidente de trabalho, que aliás eram bastante comuns, já que a gente está falando ainda da criação dos primeiros maquinários de produção, tá, gente? Com muita precariedade. Se alguma coisa acontecesse, e acontecia, a empresa não tinha qualquer obrigação com o funcionário ou com os seus familiares. Um verdadeiro se vira aí. Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Mas olha só, lembra que eu falei antes que o Getúlio ficou conhecido como o pai dos pobres? Pois bem, também se engana quem acha que só foi no governo dele que apareceu algum tipo de preocupação com as relações de trabalho. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o Brasil foi um dos signatários do Tratado de Versalhes. E uma das coisas que esse tratado fez foi criar, em 1919, a Organização Internacional do Trabalho, o que depois levou à abertura de uma comissão de legislação social na Câmara dos Deputados. Isso acabou levando à elaboração de algumas leis nacionais em defesa dos empregados, como o direito às férias e a estabilidade no emprego após 10 anos. Outra coisa que é importante saber é por que é que o Getúlio Vargas precisava criar essas leis. O país estava num contexto de industrialização e precisava de que cada vez mais pessoas estivessem dispostas a trabalhar nessas fábricas que estavam sendo criadas. O trabalho, então, tinha uma visão bastante negativa nessa sociedade desigual, então era preciso tornar as vagas mais atrativas. No fim, foi isso que o Getúlio fez. O Getúlio reuniu uma série de empresários para explicar por que é que precisava da legislação trabalhista. Ele diz, olha, estamos sentados num barril de pólvora, num caldeirão que está prestes a explodir. Se nós não fizermos algum trabalho para aliviar essa pressão, isso vai explodir e os senhores serão os principais... É antirrevolucionário o que estamos fazendo, né? Porque o que é que acontecia? Esses empresários, esses nababos, segundo o ajudante de ordem, não ficaram sensíveis ao discurso do Getúlio. Getúlio entra no carro e diz, esses tubarões não percebem que eu estou tentando salvá-los. A legislação trabalhista na era Vargas começa logo em 31. Ou seja, do ponto de vista histórico, a escravatura tinha acabado ali. Então ele moderniza essa relação de capital e trabalho e o que é mais esperto, olha que fascinante, olha que personagem fascinante, astuto, maquiavélico. Ele se apropria das bandeiras do movimento operário, que pedia direitos trabalhistas. E esvazia o comunismo. Olha, mesmo assim, não tem como discordar de que a CLT foi um marco, já que as empresas brasileiras tiveram que se adaptar nos anos seguintes para estarem dentro dessas leis. E é bom lembrar que algumas conquistas levaram um pouco mais de tempo. Eu falei que a CLT foi aprovada em 1943, né? Mas foi só a Constituição Cidadã em 1988 que estabeleceu a garantia do 13º salário, do pagamento de FGTS, da licença maternidade de 120 dias, além de proibir o trabalho infantil. Pois bem, a essa altura do vídeo, talvez você esteja pensando, mas Ana, o que levaria o vivente a querer abrir mão de tudo isso? Por que é que alguém em sã consciência optaria por viver assim ao Deus dará? Como todas as perguntas que realmente importam, essa também não tem uma resposta fácil. Mas eu vou tentar explicar depois do recado do patrocinador que tornou esse vídeo possível. Tem gente que gosta de estar sempre à frente, né? Você, eu suponho, é uma dessas pessoas, já que você está aqui se informando com a gente. A Insider, que faz essas roupas maravilhosas que eu tô usando e, aliás, uso sempre, também é uma marca que gosta de estar sempre à frente. E por isso, está começando a Black Friday antes de
todo mundo. Mas olha, os estoques são limitados, então é melhor você também ir na frente de todo mundo e aproveitar para não ficar sem o desconto. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 12% de desconto em qualquer produto da loja. Esses 12% podem ser somados aos descontos que já estão no site para chegar até a 50% de desconto. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Aproveita, gente! Corre lá, confere e eu garanto, você vai receber roupas bonitas e de alta qualidade. E de quebra, você ainda vai ajudar a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela ótima parceria. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Brasil tem hoje mais de 48 milhões de empregos formais, ou seja, com carteira assinada. É o número mais alto desde que o país começou a contabilizar a série histórica desse dado. O trabalho informal, por outro lado, contabiliza cerca de 38 milhões de pessoas, o que corresponde por volta de 37% dos cidadãos que estão atuando no mercado de trabalho. De acordo com o que você viu até aqui, o raciocínio mais lógico é imaginar que esses 37% querem desesperadamente fazer parte da maior fatia, certo? Mas se isso fosse verdade, esse vídeo aqui nem existiria, né? Você já deve estar imaginando que a resposta é um pouco diferente. O fato é que está aumentando a quantidade de pessoas que demonizam o trabalho formal no Brasil. Tem gente, inclusive, teorizando sobre uma tal de zumbificação da CLT. Isso começou a chamar a atenção quando circulavam vídeos de pais relatando que estavam ouvindo os seus filhos usarem a sigla CLT como um xingamento nas brincadeiras infantis. A gente precisa falar do medo que as crianças e os adolescentes têm de ser CLT. Vocês sabiam o que está acontecendo? Eu já tinha percebido aqui em casa, quando eu cheguei, a gente falou alguma coisa, a Valentina falou assim, ai, aí vira um CLT, não sei o que. E eu olhava pra ele, tipo, que papo é esse? Aí eu perguntei, o que é esse CLT? Me fala, que vocês têm tanto medo. Porque aí eu perguntei pra outros adolescentes, que a gente convive, filho de amigo e tal, e todos eles têm medo de ser CLT. O que é ser CLT? Trabalhar de carteira assinada, isso eu sei. Carteira de trabalho. Você já viu uma, né? Já viu uma? Já. Até porque eu tenho carteira de trabalho, tá? Mas não foi aqui que ela viu, é porque tá guardado. E o seu medo de ser CLT é qual? Andar de ônibus todo dia. Esse, vocês acham que esse CLT é isso? A pessoa que pega a condução, que responde pra chefe? Muita gente, chefe, pessoal mandando. Os adultos começaram a ficar apavorados. Como assim a minha prole não quer crescer para ser como eu? O que talvez esses pais não tenham levado em conta é que o que eles estavam levando para casa não era exatamente bonito. Hoje, a gente vive num mundo regido pela produtividade, em que tudo se volta ao trabalho, até o nosso tempo de descanso. Acontece que o preço que tudo isso cobra é muito alto. Então, muitos de nós nem se dão conta do que as crianças estão vendo todos os dias em casa. Pais cansados que passam muito tempo fora de casa quando não têm a chance de trabalhar no home office. E quando voltam, estão sempre reclamando de chefes abusivos, de trânsito abarrotado, de ganhar pouco pelo tanto que entregam e gastar tudo muito rápido em cidades cada vez mais caras, enquanto o salário não acompanha. Então pensa aqui comigo, vendo tudo isso desde pequenininhos, é até meio esperado que quando crescesse a chamada geração Z não quisesse passar por isso também, né? O que você conquistou trabalhando? Depressão, ansiedade, dor no corpo e raiva. Eu posso até chegar atrasado no trabalho, agora ir embora atrasado, jamais. Às vezes eu vou embora mais cedo para compensar o horário que eu cheguei atrasado. Chegando atrasado de novo. Ah, rapaz, você deu foi sorte eu vim, rapaz. Mas esse é apenas o primeiro ponto. O fato é que nas últimas décadas o trabalho formal passou a ser precarizado por uma série de questões. Uma delas é, claro, a reforma da Previdência, aprovada no governo Michel Temer em 2017,
que alterou mais de 100 pontos da CLT. Ela abriu as portas de vez para a terceirização do trabalho, diminuindo os compromissos das empresas com seus empregados, além de criar novos mecanismos que tornam possível a jornada de trabalho de até 12 horas. Enfim, tudo isso que a gente listou até agora já é mais do que suficiente para criar um cenário em que o trabalho de carteira assinada não pareça mais tão atraente como era antes. Olha só essa explicação dada pela reportagem A Zumbificação da CLT e por que ela virou um xingamento, assinada pela jornalista Sofia Kercher na revista Você S.A. Se antes não vivíamos sob cenário ideal, a Lei 13.467 sedimentou a precarização do trabalho no Brasil de vez. Nesse sentido, os especialistas entendem que o comportamento da juventude é, em partes, uma forma de denúncia. Na mente desses jovens, é como se a consolidação fosse um corpo sem alma. Analisa Alice Oleto, professora e pesquisadora da Fundação Dom Cabral. A especialista chama o fenômeno de zumbificação da CLT. Antes alcançável e desejável, a estabilidade por meio da CLT virou personagem do folclore brasileiro. Se eu perguntar para qualquer trabalhador se ele quer ter férias todo ano, 13º salário, FGTS para quando for demitido, ele raramente vai dizer não. A questão é que não estamos mais associando esses direitos à carteira assinada, porque na realidade do Brasil, as pessoas não têm esses direitos respeitados, adiciona a professora Valdete Souto Severo, advogada e professora de Direito e Processo do Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas tem um último ponto que a gente precisa destacar, e talvez seja o elefante na sala, né? Os discursos que circulam na internet também impactam diretamente a forma como os jovens veem o trabalho. Bom, se ter carteira assinada virou sinônimo de fracasso entre os mais jovens, isso quer dizer que há um outro modelo que significa sucesso, certo? Certo? E essa concepção sobre ser bem-sucedido passa, é claro, por aquela palavrinha tantas vezes mal usada aqui no Brasil: empreendedorismo. E eu digo isso porque muitas vezes essa palavra é desgastada na nossa linguagem no dia a dia, né? E passa a apontar toda pessoa que trabalha para si mesma, nos horários que ela quer. Olha, quem está minimamente atualizado aí sobre as discussões em torno do trabalho sabe que se envolve muito mais um discurso do que exatamente uma realidade. Hoje, a gente está completamente mergulhado na lógica da plataformização do trabalho, o que significa o seguinte: tem muita gente prestando seus serviços para poucas empresas que lucram muito, enquanto o trabalhador está completamente por si só. Não é nem um funcionário, nem bem um profissional liberal, está totalmente desprotegido caso alguma coisa aconteça. Essa é a realidade hoje de milhares de pessoas que trabalham, por exemplo, para plataformas como Uber e iFood, exercendo funções que envolvem riscos no trânsito. E é muito comum que motoristas e entregadores, quando passam por acidentes, fiquem meses sem receber. Olha só, esses trabalhadores não são exatamente empreendedores, embora seja isso que essas empresas queiram que eles acreditem, né? Só que acontece que tem um discurso que pode ser ainda mais nocivo, que é essa noção de empreendedorismo que circula nas redes sociais, na boca dos tantos coaches espalhando por aí, que só é pobre quem quer. Oiê! Hoje é o dia pra gente falar mal de quem? Mal de coach! De acordo com o que esses coaches espalham por aí, ser empregado deve ser motivo de vergonha, pois o bom mesmo é ser dono do próprio nariz, trabalhar quando quiser e descansar quando der vontade. O trabalhador de carteira assinada seria alguém pouco ambicioso ou mesmo um preguiçoso. O mais engraçado é que os influenciadores que estão sempre defendendo isso nas suas redes estão quase sempre também vendendo cursos e treinamento para ensinar a fazer isso. Pouco suspeito, né, gente? E muita gente faz: ô Siqueira, por que tu não resolve dar palestra? Primeiro que eu vou estar enganando o povo.
Eu não gosto de dizer... Mas não é. É negócio de coach. É coisa de trambiqueiro. Essa fala também esconde o fato de que ser empreendedor ou mesmo viver de internet, que é hoje o sonho de muito jovem, não está ao alcance de todo mundo. Pega só esses dados. Um levantamento do Sebrae mostrou que no Brasil, em média, um empreendedor trabalha mais tempo do que uma pessoa assalariada. Além disso, há dados do IBGE que apontam que em cada 10 empresas, 6 fecham as portas em até 5 anos depois da sua abertura. E se você tá aí me ouvindo e achando assim, não, mas é fácil virar um influenciador digital, saca só, o Brasil tem cerca de 14 milhões de criadores de conteúdo. Desse total, só uns 22% conseguem monetizar de forma consistente esse conteúdo. E só 9% conseguem ganhar o suficiente para viver disso. Então a verdade é essa, se você acha que é mais fácil ser empreendedor ou influencer na internet, eu sinto muito lhe informar, mas pensou errado. Já cantava John Lennon, o sonho acabou. E quando a gente pensa nos tantos que sonharam em empreender na internet, tem muita gente começando a fazer o caminho contrário mesmo. Uma matéria publicada no Estadão mostrou que está acontecendo um movimento de influenciadores digitais que estão buscando a estabilidade da CLT de novo. Há várias explicações sobre por que isso está acontecendo, e uma delas é que a maior parte dos influencers, cerca de 30%, consegue ganhar até R$5.000 por mês. Gente, estão criticando agora quem trabalha como CLT. A maioria das pessoas que ficam criticando são pessoas que trabalham com internet. Ai, olha, levante os braços aos céus e dê graças a Deus que você trabalha com internet, que você tem esse luxo, né? E se não existisse CLT, meu amor, muita coisa no país não iria funcionar. Muito trabalho não ia funcionar, porque a gente depende deles também e precisamos deles, entendeu? Então tem que ser valorizado. É um trabalho que deve ser valorizado e é um trabalho que merece respeito, tá? Acima de tudo, coisa que as pessoas aqui na internet desconhecem a palavra respeito, né? De todas as formas. Mas tem outros motivos que têm a ver com a alta concorrência, a instabilidade financeira de ter ganhos flutuantes e os impactos trazidos para a saúde mental. Uma das influencers que dá depoimento para a matéria é a Alana Azevedo, que viralizou na época da pandemia quando deu uma entrevista para o Chico Barney, falando que estava lançando uma emissora concorrente da Globo, a Globe. Com o projeto de fundar a minha emissora, a Globe, porque era antes até da... que foi? Enfim, né? Nesse vídeo, a Alana conta que o trabalho como influenciadora fez com que ela realizasse vários sonhos, mas que achou melhor voltar para a CLT e continuar produzindo conteúdo no seu tempo livre. Quando eu viralizei com a Globo, isso daí abriu portas pra caramba pra mim, eu fiquei trabalhando com criação de conteúdo de 2021 exclusivamente, sendo minha principal fonte de renda. 2021 até 2023. Realizei sonhos como construir uma casa pra minha mãe. Uma casa pequena, tá, gente? Que eu não fiquei milionária. Tipo, terreno da minha avó, né? A casa da minha avó, a gente separa a parte de baixo e a parte de cima, mas hoje minha mãe tem um lugar dela, do meu pai, fruto que foi possibilitado por conta do meu trabalho com a internet. Então isso daí pra mim foi a realização de um sonho. E o que aconteceu? Pra gente que vem de baixo, a gente sempre fica pensando, pelo menos comigo, tá? Vou dizer por mim. Pensando muito sobre estabilidade, sobre, nossa, meu Deus, será que isso daqui vai estar assim daqui a 5 anos? Como que eu vou estar e tudo mais? Então, um certo medo, talvez, pode ser que sim. E um outro ponto também é o cansaço de ficar criando conteúdo, né? Eu tô agora destruindo conteúdo. E aí... Peraí que tá passando um ônibus. E aí, esses fatores e alguns outros me fizeram fazer essa transição de tipo... Vou voltar pro mercado de trabalho, né? Eu recebi uma proposta e foi uma proposta que fez sentido pra mim. E aí eu voltei trabalhando com publicidade. Tá, mas até aqui você deve estar se perguntando,
que isso tudo quer dizer, hein? Será que acabou de vez a ambição de tanta gente de viver de internet e as pessoas vão voltar a desejar ter carreiras mais estáveis? Será que o sonho de não trabalhar para ninguém tem prazo para acabar? Eu quero saber de vocês. O CLT realmente é um lance que tá falido? Acabou? Eu acho que tem pontos nisso. Eu acho que assim, do mesmo jeito que tem muita gente querendo fugir do CLT, da escala 6x1, eu acho que tem gente que ainda tem esse pensamento. Eu acho que isso vai muito de uma construção social que a gente tem. Então, eu acho que eu entendo gente que vai pro CLT, também entendo gente que vai pro PJ, que não quer ficar presa ali. O CLT tá assim, mais morto cada vez mais, porque eu acho que ultimamente as pessoas também estão cada vez mais criativas, estão conseguindo cada vez criar seu próprio negócio. A internet tá ajudando muito, o pessoal tá fazendo dinheiro com cortes de live. O pessoal tá dentro de casa, pega uma parte, faz seu dinheiro ali, não precisa trabalhar, não precisa ser marionete do sistema. Talvez seja muito cedo pra gente responder essas perguntas, na real. Mas tem uma coisa que o descontentamento dos jovens está indicando e que precisa ser ouvido com atenção. Que o mundo do trabalho, tal como ele tá, não vai se sustentar a longo prazo. Mais do que ser sintoma de uma geração preguiçosa ou acomodada, o que pode estar acontecendo aqui, veja que ideia radical, é que finalmente a gente tem cidadãos dispostos a colocar limites e a clamar por relações de trabalho mais justas do que a gente está tendo. E isso, sem sombra de dúvidas, é algo a se festejar, desde que a gente não caia em papo de coach. A relação trabalhador e patrão, não existe outra coisa que inventaram melhor no Brasil do que a CLT para proteger o trabalhador. Mas não significa que é bom. Não significa que os trabalhadores falam, nossa, mil maravilhas isso aqui. Mas, para surpresa geral de algumas gerações mais velhas, tem muito jovem por aí dizendo que ter carteira assinada... Para surpresa geral, dog alemão.